Olá pessoal, eu sou a Bianca e estou aqui para introduzir o trabalho que tem como título Integração Metabólica e Hormonal no Estado Alimentado e Jejum. Meu grupo é formado por mim, pela aluna Rebeca e o aluno Danilo, e somos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima. Este trabalho é um projeto de extensão da matéria de Bioquímica, sendo ele orientado pelo Dr. Igor Narci, professor da faculdade em questão. O estudo da integração metabólica e sua regulação é complexo, pois envolve a harmonia do funcionamento do organismo como um todo. Portanto, é essencial analisar as principais vias metabólicas presentes em nosso corpo. Cada tipo de tecido presente no corpo humano desempenha uma atividade específica, revelando sua estrutura organizacional e seu metabolismo. O tecido muscular esquelético, em essência, é responsável pela execução de movimentos controlados. Por outro lado, o tecido adiposo desempenha a função de armazenar e fornecer combustível na forma de gordura, que serve como fonte de energia para os tecidos e órgãos, além de atuar como isolante térmico. O cérebro tem a capacidade de bombear íons por meio de suas células, gerando sinais elétricos. Em seguida, o tecido hepático, que é minuciosamente estudado devido à sua função primordial na execução e regulação das atividades metabólicas, fornece aos demais tecidos e órgãos a quantidade adequada de substâncias nutritivas essenciais por meio do sistema vascular. A partir dessa observação, podemos compreender que as funções hormonais desempenham um papel fundamental na formação e controle das ações metabólicas nos diversos tecidos do corpo. Além disso, os hormônios potencializam a distribuição de energia de acordo com as necessidades de cada parte do organismo. Com isso, a concentração de glicose no sangue é controlada pelos hormônios insulina, glucagon, adrenalina e cortisol. A insulina sinaliza um nível alto de glicose e promove o armazenamento dela como glicogênio e tricilgliceróis. O glucagon indica um nível baixo de glicose e estimula a produção de glicose pelo fígado. A adrenalina, por sua vez, prepara o corpo para o exercício físico e o cortisol para situações de estresse. Dessa forma, as diferentes vias metabólicas estão interligadas de maneira complexa para alcançar uma regulação equilibrada e harmoniosa. A integração metabólica e hormonal desempenha um papel crucial no estado alimentado e de jejum, permitindo a utilização de nutrientes para a produção de energia, armazenamento e síntese de moléculas no estado alimentado, enquanto no estado de jejum ocorre a mobilização das reservas energéticas. Essa integração garante o equilíbrio metabólico em diferentes condições nutricionais, sendo de grande importância para o desenvolvimento e crescimento do ser. Alimentado é um estado em que a pessoa ou animal recebe nutrição suficiente e adequada para atender às suas necessidades energéticas e nutricionais. Isso significa ter acesso a uma dieta equilibrada e variada, com todos os nutrientes essenciais e não sofrer de fome ou desnutrição. É fundamental para a saúde, crescimento e desenvolvimento adequados. Nesse sentido, pode apontar como um estado de hiperglicemia do indivíduo, em que o corpo irá mobilizar diversas vias para utilizar essa energia obtida e conservar seus excessos, direcionando a fonte energética para os respectivos locais de armazenamento, adipócitos e glicogênio nas células hepáticas e musculares. No estado alimentado, o principal hormônio utilizado é a insulina, um hormônio que indica altos níveis de glicose no sangue. Ela promove a absorção de glicose pelos músculos, onde é convertida em glicogênio muscular. No fígado, a insulina ativa a produção de glicogênio e inibe a sua quebra, direcionando a glicose 6-fosfato para a produção de glicogênio. Ao passo que a insulina é ativada, inibe-se o glucagon. Essa regulação entre a insulina e o glucagon desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos níveis de glicose no organismo. Quando os níveis de glicose estão elevados, como após uma refeição rica em carboidratos, o pâncreas responde secretando insulina. A insulina é liberada em resposta aos altos níveis de glicose no sangue e tem como principal função promover a absorção de glicose pelas células, especialmente pelos músculos e fígado. A ação da insulina resulta em uma série de efeitos metabólicos. Nos músculos, ela estimula a captação de glicose, que é convertida em glicogênio muscular,
fornecendo uma reserva de energia de curto prazo para atividades físicas. No fígado, a insulina estimula a produção de glicogênio, uma forma armazenada de glicose, e inibe sua quebra, direcionando a glicose 6-fosfato para a síntese de glicogênio. No entanto, a secreção de insulina, em resposta aos altos níveis de glicose, tem um efeito inibitório sobre o glucagônio. Já para o estado de jejum, a situação é antitética, tendo em vista que o organismo está em situação sem ingestão alimentar. Durante esse período, o corpo utiliza suas reservas energéticas internas para obter energia e suprir as necessidades metabólicas. O glicogênio hepático, que é a forma armazenada de glicose no fígado, é degradado para fornecer glicose ao sangue e suprir as demandas energéticas dos tecidos que dependem dela, como o cérebro e os glóbulos vermelhos. É possível pontuar também o estado de jejum prolongado, em qual se refere a um período de privação de alimentos que se estende por um tempo mais longo do que o jejum comum, geralmente estendendo-se por várias horas ou até mesmo dias. Nesse estado, o organismo passa por mudanças metabólicas e hormonais significativas para lidar com a falta de ingestão de alimentos. O principal hormônio que age nesses casos de déficit energético é o glucagônio. O glucagônio desempenha um papel crucial tanto no estado de jejum normal quanto no estado de jejum prolongado. Ele é um hormônio secretado pelas células alfa do pâncreas e atua de maneira oposta à insulina, regulando os níveis de glicose no sangue. No estado de jejum normal, quando não há ingestão de alimentos por algumas horas, os níveis de glicose no sangue começam a diminuir. Isso desencadeia a liberação do glucagônio, que estimula a produção de glicose a partir de fontes internas, como o glicogênio hepático. O glucagônio promove a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio em glicose, liberando-a na corrente sanguínea para ser utilizada como fonte de energia pelos tecidos e especialmente pelo cérebro. Além disso, o glucagônio também estimula a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de precursores não glicídicos, como aminoácidos e glicerol. Ele promove a degradação de proteínas e gorduras para fornecer substratos para a gliconeogênese, preservando assim a glicose para os órgãos que dependem exclusivamente dela. No estado de jejum prolongado, em que a privação de alimentos se estende por um período mais longo, a atividade do glucagônio é ainda mais acentuada. Com a diminuição contínua dos níveis de glicose, o glucagônio é liberado em maior quantidade para estimular a gliconeogênese e a produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são utilizados como fonte de energia alternativa, especialmente pelo cérebro, enquanto a glicose é conservada para funções vitais. Portanto, tanto no estado de jejum normal quanto no estado de jejum prolongado, o glucagônio desempenha um papel essencial na regulação do metabolismo energético. Ele estimula a produção de glicose interna, tanto a partir de glicogênio hepático como por meio da gliconeogênese, garantindo um suprimento adequado de energia para o corpo durante o jejum. Nesse estado prolongado, é importante pontuar também o esforço do organismo para suprir o cérebro, centro de transmissão de informações do corpo, destinando a glicose produzida na glicogenólise para este órgão tão importante e utilizando fontes alternativas de energia para outros tecidos, como a utilização de ácidos graxos para suprir alguns tecidos como o tecido muscular, tecido adiposo e o coração. É importante pontuar também outros dois hormônios importantes no metabolismo, o cortisol e a adrenalina. O cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas adrenais, localizadas acima dos rins. Ele desempenha um papel crucial no metabolismo e em diversas funções do corpo. No metabolismo de carboidratos, estimulando a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de fontes não glicídicas, como aminoácidos. Isso significa que o cortisol promove a produção de glicose pelo fígado, ajudando a manter níveis adequados de glicose no sangue, principalmente durante períodos de jejum ou estresse. Atua também no metabolismo de proteínas, promovendo a degradação de proteínas musculares, liberando aminoácidos que podem ser utilizados para a gliconeogênese. Essa ação auxilia no fornecimento de substratos para a produção de glicose durante o jejum prolongado, quando as reservas de glicogênio estão esgotadas. Atua também no metabolismo de gorduras na lipólise, que é a quebra de triglicerídeos armazenados no tecido adiposo em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos liberados são utilizados como fonte de energia por outros tecidos. Esse processo de liberação de ácidos graxos ajuda a fornecer energia durante o jejum prolongado. Resposta ao estresse
o qual, em situações de estresse físico ou emocional, é aumentado para mobilizar energia e ajudar o corpo a lidar com a situação desafiadora. O cortisol estimula a quebra de glicogênio, a produção de glicose e a liberação de ácidos graxos, fornecendo energia adicional para os tecidos que precisam responder ao estresse. É importante ressaltar que o cortisol desempenha uma função vital no organismo, mas níveis cronicamente elevados de cortisol podem ter efeitos negativos na saúde. O estresse crônico e desregulação da produção de cortisol podem contribuir para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos, como resistência à insulina, aumento da deposição de gordura abdominal e maior risco de doenças cardiovasculares. Portanto, é essencial manter um equilíbrio saudável na regulação do cortisol. Já a adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio produzido pela medula adrenal, localizada acima dos rins. Ela desempenha um papel crucial no metabolismo e em várias funções fisiológicas do corpo, principalmente em situações de estresse ou emergência. Ela atua no metabolismo de carboidratos, atuando nos tecidos periféricos, como músculos e fígado, para promover a quebra do glicogênio em glicose. Libera a glicose na corrente sanguínea, aumentando assim os níveis de glicose disponíveis para fornecer energia rápida aos tecidos durante situações de estresse ou atividade física intensa. Atua no metabolismo de gorduras. Ela estimula a lipólise e a quebra de triglicerídeos armazenados no tecido adiposo em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos liberados são então utilizados como fonte de energia pelos tecidos, especialmente pelos músculos, durante atividade física intensa ou situação de estresse. A adrenalina também tem a capacidade de aumentar o metabolismo basal do corpo. Isso significa que ela pode aumentar a taxa de consumo de energia em repouso, o que é importante para a manutenção do equilíbrio energético e do peso corporal. O aumento do metabolismo basal, induzido pela adrenalina, resulta em uma maior demanda de energia pelo organismo. Além disso, a adrenalina desempenha um papel na regulação da pressão arterial e do fluxo sanguíneo. Ela causa a constrição dos vasos sanguíneos periféricos, redirecionando o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, como o coração e os músculos. Isso garante que esses tecidos recebam uma quantidade adequada de oxigênio e nutrientes durante momentos de estresse ou atividade física intensa. Além disso, a adrenalina tem a capacidade de aumentar a frequência cardíaca. Esse aumento da frequência auxilia no fornecimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos, permitindo um desempenho físico aprimorado durante situações de estresse ou atividade física intensa. Em resumo, a adrenalina desempenha um papel fundamental no metabolismo, fornecendo energia rápida aos tecidos durante as situações de estresse, atividade física intensa ou emergência. Ela mobiliza glicose e ácidos graxos, aumenta o metabolismo basal, regula a pressão arterial e a frequência cardíaca, garantindo que o corpo esteja preparado para enfrentar desafios e demandas energéticas adicionais. Adentrando na área médica, utilizaremos o estudo de caso, para assim relacionar esse trabalho com a nossa futura área de atuação. Bom, no estudo de caso, nós utilizaremos um paciente hipoglicêmico e diabético do tipo 2. Numa hipoglicemia, em uma situação hipoglicêmica, o organismo tem a quantidade diminuída de açúcares, sendo necessária a liberação de glucagão para realizar glicogenólise e assim liberar glicose na corrente sanguínea, assim nutrindo o corpo com as fontes energéticas necessárias. O João, em sua história de paciente, é um homem de 55 anos que procurou atendimento médico em uma clínica de saúde com queixas de episódios recorrentes de fraqueza, tontura, sudorese excessiva e confusão mental. Esses são sintomas de baixa quantidade de energia no organismo. Tendo em vista a fraqueza e a confusão mental, é possível apontar um déficit energético no estado fisiológico desse indivíduo. Ou seja, advindo da sua falta ou déficit de energia, há uma certa propensão a este diminuir sua atividade fisiológica, ocorrendo a tontura, a fraqueza, a confusão mental. São apontamentos da falta de nutrição de certos tecidos. A confusão mental seria a parte do cérebro, a fraqueza seria dos músculos e a tontura também seria relacionada à atividade cerebral.
ele tinha um histórico médico de diabetes tipo 2, em que o corpo não produz insulina ou cria resistência à insulina, apresentando dificuldade de absorção da glicose para dentro dos tecidos, ficando assim circulando na corrente sanguínea, essa fonte energética. Ele é diagnosticado há 10 anos, em que era controlado com medicação oral, ou seja, ele havia já um acompanhamento e o tratamento dessa doença. João relatou que recentemente vinha experimentando episódios frequentes de hipoglicemia, especialmente após exercícios físicos e refeições. Essa situação de hipoglicemia apresentada é devido ao gasto de energia pela atividade física, como ele apontou, e pode vir também através de medicamentos tomados pela diabetes, o qual está sendo ingerido pelo mesmo durante todo esse tratamento em que ele fez. Com relação às investigações adicionais, eles fizeram exames laboratoriais em que os resultados revelaram uma glicemia plasmática de 52 mg por decilitro, que estava abaixo do valor normal, apontando realmente uma hipoglicemia no indivíduo, durante um episódio sintomático de hipoglicemia. Além disso, a insulina plasmática estava elevada, ou seja, era uma grande quebra de glicogênio em glicose. Além disso, a insulina plasmática estava elevada, ou seja, ela teria uma ação metabólica estimulando a captação de glicose, que converteria, no caso, o glicogênio muscular, fornecendo uma reserva de energia de curto prazo para atividades físicas. Ou seja, toda a glicose seria utilizada para a atividade que ele estava efetuando. E com o diagnóstico, com base nos sintomas clínicos, nos resultados laboratoriais na história médica de João, o diagnóstico foi de hipoglicemia recorrente em um paciente do tipo 2, diabético do tipo 2. O paciente está experimentando hipoglicemia devido ao excesso de insulina endógena, ou seja, absorvida, não produzida por ele mesmo, provavelmente relacionado ao uso de medicação antidiabética. Ou seja, a grande quantidade de insulina utilizou a glicose do sangue para a musculatura estriada esquelética, em que ele estava durante a prática de exercício físico, e houve uma diminuição da glicose sanguínea, ocorrendo assim uma hipoglicemia. E o plano de tratamento, o fornecedor de educação detalhada sobre a importância de manter o controle glicêmico adequado e os sintomas de hipoglicemia. Ou seja, foi instruído ao paciente como ele deveria se portar diante de uma situação de déficit energético e como a ação e o cuidado adequado são importantes para situações como essa. Ou seja, João foi orientado a monitorar regularmente os níveis de glicose no sangue e reconhecer os sinais precoces de hipoglicemia. Também foi utilizada a modificação da medicação. O esquema de tratamento medicamentoso de João foi revisado, advindo dessa possível quebra exagerada de glicose, transformação de glicose da corrente sanguínea em glicogênio para a atividade física, que ocasionou a hipoglicemia. A dose do medicamento diabético foi reduzida para evitar episódios futuros de hipoglicemia. Ele também foi aconselhado a tomar medicações com as refeições para minimizar os riscos. Ou seja, ele estaria nutrindo os vasos sanguíneos com uma quantidade de energia para quando a utilização do remédio, no caso a insulina, não houvesse um déficit energético. Além de um aconselhamento nutricional. Uma consulta com o nutricionista foi agendada para fornecer orientações sobre uma dieta equilibrada e adequada para o controle de diabetes. João foi incentivado a consumir refeições regulares, ricas em fibras, com carboidratos complexos e proteínas magras. Além dos exercícios físicos, foi recomendado que João continuasse a se exercitar, mas tomasse precauções para evitar quedas perigosas nos níveis de glicose no sangue.
Ele foi orientado a realizar exercícios em horários específicos e monitorar suas glicemias antes, durante e após a atividade física. Assim, com esse monitoramento e essas atividades físicas regulares nos horários especificados, pode haver um condicionamento do corpo à insulina e como o corpo irá reagir durante aquele período especificado com a dose aumentada de insulina e glicose do organismo. Dessa forma, conclui-se que a integração metabólica e hormonal desempenha um papel crucial na regulação do metabolismo nos estados alimentado e de jejum. A insulina atua no estado alimentado, promovendo a captação de glicose e o armazenamento de energia, enquanto hormônios como o glucagon e cortisol entram em ação no estado de jejum, mobilizando as reservas energéticas do organismo. Toda essa integração metabólica e hormonal garante o equilíbrio e a homeostase do organismo, adaptando-se às condições nutricionais. A regulação precisa desses hormônios que permite com que o corpo obtenha energia de formas alternativas quando a disponibilidade de nutrientes é reduzida. No entanto, desequilíbrios hormonais ou níveis cronicamente elevados de certos hormônios podem levar a distúrbios metabólicos e implicar negativamente a saúde. Portanto, é fundamental adotar uma alimentação balanceada, manter hábitos saudáveis e gerenciar o estresse para garantir o adequado funcionamento da integração metabólica e hormonal. Compreender a integração entre o metabolismo e as respostas hormonais dos nossos estados alimentados e de jejum é essencial para promover um metabolismo eficiente e uma boa saúde metabólica. Investigações futuras nessa área podem contribuir para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas e estratégicas nutricionais mais eficazes, visando assim o equilíbrio metabólico em diferentes condições nutricionais e a promoção de saúde geral. Com isso, finalizamos o trabalho da matéria de bioquímica, onde a seguir teremos as referências, e muito obrigada por terem assistido até aqui.